E eu comecei a pensar essa semana, quando eu estava pensando na mensagem, sobre também o que é adoração, como a gente pode adorar a Deus, né? E daí veio algumas ideias. Como adorar a Deus? Cantando junto com o Ministério de Louvor? Porque a gente coloca no Google, né, adoração, só aparece ministração de louvor e o povo com a mão levantada, não é? Eu sei que eu mexo com imagens assim, sempre é isso. E daí talvez, será que esse é um conceito? Sim ou não? Sim, né? Nós adoramos a Deus através do louvor, não? E o que a gente precisa aprender é louvar o Senhor fora do templo. Porque aqui é gostoso, né? Tem os músicos, a bateria, o som, as luzes, a gente se envolve, arrepia, né? Mas a gente às vezes esquece durante a semana também praticar isso, né? Louvar o Senhor também. Cantar ao Senhor. Outra ideia. Nós adoramos ao Senhor evangelizando? Eu acredito que sim também. Porque quando a gente pensa em conceito de adoração, né, se a gente adora algo, normalmente a gente pensa num Deus, né? Então, existem deuses no mundo todo. Nós adoramos o verdadeiro, o vivo. Então, sempre a adoração está ligada a um Deus. E se a gente evangeliza, se a gente fala de um Deus, a gente também está falando de adoração. Concordam? Ou sem corda? Como diz o pastor Léo. Outro conceito. Cuidar e amar do próximo. É uma forma de adorar a Deus? Sim? Qual que é a base? Então me cita uma base bíblica aí, crente. Ama teu próximo com a ti mesmo. Mas antes disso, no mesmo texto, né? Ama Deus sobre todas as coisas. Então, temos aqui 3 pensamentos. Podemos cantar, louvar a Deus e através dos nossos cânticos, através do ministério de louvor, junto com o ministério de louvor, no culto, em casa, cantar, louvar ao Senhor. Podemos também evangelizar e adorar. E, às vezes, nem todo mundo faz tudo. Às vezes, nós gostamos de cantar, mas temos dificuldade de evangelizar. Às vezes, nós evangelizamos muito facilmente, mas a gente chega às 7 horas porque o louvor não é tão interessante, eu quero ouvir a palavra. E, às vezes, não. Às vezes, o que eu gosto mesmo é de cuidar de pessoas. Eu gosto de estar junto. Social é minha vida. Não, eu quero ajudar o pobre, o doente, eu vou estar junto. E eu conheço muitas pessoas. Mas daí eu penso, de repente, será que não ia ser legal? Tudo junto e ao mesmo tempo? E não é muito difícil fazer isso. Pensem, né? Que se a gente cuida do nosso próximo, porque Jesus deu esse mandamento. E até quando indagam ele, né, quais são os mandamentos mesmo? Ele fala, ama a Deus, acima de sobre todas as coisas. Mais que tudo, seja Ele o seu maior tesouro, o seu maior amor. Mas também ama teu próximo como a ti mesmo. E esse a ti mesmo é forte, né? Porque a gente gosta da gente, normalmente. A gente se preza, né? A gente se defende. No perigo da morte, ninguém se oferece. Todo mundo recua, todo mundo se defende. E evangelizar faz parte da sua vida também. Se você fala que adora um Deus, se você já se converteu, se você já se declarou filho dele. Eu vi esses dias, né, que quando a gente chama Deus de Pai, a única dificuldade nossa é que a gente não tem a escolha dos irmãos. Isso a gente não consegue escolher. Se a gente chama Deus, meu Pai,
esse que está do seu lado é meu irmão, seu irmão. Então, pensando nisso, eu queria dar essa introdução para você, de repente, ver onde você se encaixa nisso. O que te falta? Porque a gente vai falar de dois personagens, vamos focar em um. E quando eu penso em adoração também, sempre vem os ensinamentos do Léo falando sobre serviço, né? Servirmos a Deus, adoramos a Ele. E tem um salmo que diz: servir ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Daí eu penso, né, no momento em que a gente canta, adora, fala que Deus é santo, mas antes disso ele fala: servir ao Senhor, sirva a Ele. E não só servir, mas com alegria, com felicidade, com euforia. Então, a pessoa entra diante de Deus já fazendo algo, e vai louvando, engrandecendo o nome dEle, mas muito feliz por isso. E daí pensa naquilo que você faz a Deus, algo você faz. Eu aprendi uma vez que, há muito tempo, a igreja vinha com a questão de que há alguns, né, com muitos talentos. Alguns cantam, pregam, dirigem, e cuida das crianças, e dirige a Kombi, e faz de tudo. E alguns vêm e sentam num banco. E um dia o pastor Alcides Mendes, um pastor de Birigui, ele falou assim: temos que começar a revolução dos um talento. Um talento você tem, algo você sabe fazer. É impossível que você não saiba fazer nada para o reino de Deus. Então, pensa nesse, pelo menos um talento que você tem, aquilo que você faz para Deus. Gênesis 4, de 1 a 12, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, seu celular, seu iPad. E vamos ler a história de Caim e Abel. Gênesis 4, do verso 1 ao verso 12. Amém? E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse: alcancei do Senhor um homem. E deu à luz a mais o seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se fizeres bem, não é certo que serás aceito? Se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Irmãos, esse texto é forte, né? E eu, lendo ele esses dias, a gente fica pensando, né? Por que Deus aceitou de Abel e não aceitou de Caim? Será que Abel era preterido? Porque ele era o caçula? Quem que é caçula aqui? Você é preterido? Não, né? A gente sempre fala que não. Eu sou também. Quem é irmão do meio e mais velho? Os caçulas são preteridos? Viu?
Então a gente começa a imaginar, será que Deus gostava mais de Abel? Será que ele tinha uma relação melhor com Abel? Fala que Caim era agricultor e ele pegou de algo que ele cultivava uma oferta ao Senhor. E Abel, um cordeiro. Será que Deus era gaúcho e não era vegano? Será que levaram quiabo e jiló para ele aquele dia? E ele gostava mesmo era de uma paleta de cordeiro, igual serviram lá no jantar, né, Andréia? Com molhinho de hortelã. Mas não. É mais profundo a história com eles. Vai mais do que o coração deles estava ofertando, do que realmente as ofertas físicas que foram feitas aquele dia. Caim era o mais velho, e a gente pensa que provavelmente ele tinha mais tempo com os pais, já tinha um relacionamento de mais tempo com Deus, então algo ele sabia mais até que o seu irmão. Ele era o caçula, né? E o mais velho fez algo que não agradou, não estava legal, não foi bom. E é sobre Caim e as respostas que Deus dá a ele que eu quero falar com você hoje. Porque independente de Abel ou de Caim nessa história, houve adorações sinceras. A adoração de Caim foi rejeitada, mas ele foi sincero no que ele fez. Ele pegou lá o que ele achou melhor, deu, e mais sincero foi a cara que ele fez quando Deus rejeitou. Ele fez cara feia. Ele não gostou. Eu sei disso agora porque eu tenho 2 filhos. E a gente aprende a cara feia, porque os filhos não fingem, né, para os pais que gostou. Eles fazem cara feia, né? O Caio, ele deixa de ser meu amigo todos os dias. Ele fala, não sou mais seu amigo. Daí eu falo, vamos brincar de outra coisa? Tá bom, eu sou seu amigo. Então caiu o semblante, ele ficou triste, ele ficou chateado. Então houve uma sinceridade naquilo ali também. E Deus tentou tratar com Caim. Mas pelo resultado da história que eu li para vocês, parece que não deu certo a conversa. Não foi. Caim não conseguiu aprender. E eu quero falar de vocês das lições que Caim poderia ter aprendido. Que talvez eu tenha que aprender hoje, quando a minha adoração não é recebida. Ok? Adoração sincera. Dentro da adoração sincera, eu quero trazer algumas provocações que Deus trouxe à vida de Caim. Provocou ele a umas mudanças, algumas atitudes que Deus esperava dele, alertando ele para algumas coisas. E eu quero falar com vocês sobre isso hoje. Quando nós chegamos a Deus sinceramente, e às vezes a gente com o coração quebrantado, e as coisas não estão dando certo para a gente no nosso relacionamento com Deus, se a gente abre o coração para ouvir a voz de Deus, Deus começa a falar com a gente, e um dos pontos na adoração que a gente sempre prega e fala é sobre excelência. Excelência é o contrário da mediocridade, do ruim. E a mediocridade não é o ruim. A mediocridade é o que todo mundo faz. É o que está sendo feito. Excelente é quando você tem a oportunidade de fazer melhor e faz. Porque se você não fizer, você vai ser médio, você vai ser mediano. Então a mediocridade não é uma coisa ruim, muito ruim, péssimo. É só aquilo que está posto todo dia. Nada que cresce os olhos. A forma e o conteúdo da sua adoração mostram o seu relacionamento com Deus. Eu afirmo isso por quê? No verso 3, fala que trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Talvez ele teria que trazer um cordeiro também. Mas ele preferiu mostrar algo do serviço dele. Porque ele era um agricultor. Ele queria dar
dá a Deus falando assim, ó, tá vendo como eu sou um ótimo agricultor? Tá vendo como eu sou muito bom? Então estou aqui e veja como eu sou bom. Veja como eu sou excelente. Eu imagino Caim fazendo isso, porque ele fala que ele pega uma oferta, ele não teve a pretensão de pegar o melhor, simplesmente ele entregou algo a Deus. E eu acho que Deus quer além, sempre, das nossas vidas. Sabe? Porque não há nada tão bom que não possa melhorar. Não há nada excelente que não possa ser maravilhoso. Nada maravilhoso que não possa ser sobrenatural. A gente pode ir além. A gente tem capacidade. E em Colossenses, Paulo fala: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Quando eu penso isso, né, que a gente fala adoração, lá você estava falando sobre oferta a Deus, agora você está falando tudo o que fizerem. Realmente, se a nossa vida é uma vida de adorador, se nós encontramos um Deus a quem nós servimos, e nós servimos a Ele diariamente, 24 horas da nossa vida, se Deus nos provoca a ser excelente, é em tudo. Se você dá aula para as crianças, faça o melhor possível. Faça excelente, porque o médio você já sabe fazer. Ontem a gente teve uma reunião com o Ministério Infantil e a gente estava falando disso. Pegar o livro no dia, né, domingo à tarde, antes do culto, folhear e falar. Se você tem uma boa oratória, você faz, mas você está sendo medíocre. Não está sendo ruim. As crianças vão até aprender. Mas sabia que vocês podiam ser excelentes? Quando o Ministério de Louvor toca, às vezes ensaia bastante. Às vezes ensaia em casa. Às vezes ouve a música várias vezes. Para quê? Para que no domingo fique excelente. Quando você evangeliza, quando você fala de Jesus, você fala com excelência. Não só manda mensaginhas e versículos do WhatsApp, joga, né, e joga na sorte. Vai que alguém pega. E a gente sabe que se a gente gastar tempo com pessoas, se relacionar, que elas conheçam a gente conheça elas a fundo, a gente vai saber aonde o Evangelho entra na vida da pessoa. Eu sempre ouvi que Jesus é do tamanho do vazio da sua vida. Qual que é o vazio da pessoa a qual você está evangelizando? Você tem conseguido preencher a vida dela? Porque às vezes você fala assim, não, porque Deus vai prosperar a sua vida. E a pessoa é franciscana, ela não gosta nem de dinheiro. Ela não quer uma vida assim. Deus vai te dar um marido. E ela não quer isso. Eu quero outras coisas. Que você vai ser o melhor na faculdade. Então a gente joga ao vento, às vezes, conselhos e palavras e não trata com excelência a pessoa. A forma e o conteúdo da sua adoração mostra o seu relacionamento com Deus. Abel provavelmente estava muito mais próximo de Deus. Ele sabia o que precisava ofertar. Ele sabia o que ele precisava apresentar diante de Deus. Qual tem sido a forma, qual tem sido o conteúdo daquilo que você faz a Deus? Deus provoca excelência. Se você não entregar as primícias para Deus, Deus não vai se contentar com as sobras. E Abel também trouxe dos primogênitos, das suas ovelhas e da sua gordura. Abel se preocupou. Abel se preocupou em não ser medíocre. Ele quis agradar de verdade a Deus. Eu dei um exemplo de manhã que quem cozinha sabe. Quando você faz algo, principalmente quando você vai a uma visita na sua casa, você faz aquele prato gostoso, põe à mesa, né, Sônia? O que você espera da boca dessa pessoa? Que ela fale assim, isso aqui está uma? Não é? Realmente a gente quer agradar. E às vezes a gente faz com excelência isso. Cozinha e as pessoas... E daí as boas cozinheiras ficam com fama, né? Aí quando a irmã te chama para almoçar na casa, você dá glória a Deus.
Você sabe que vai ser bênção. Tem até pudim. Né, Sônia? Mas como nós temos entregado as nossas primícias a Deus? Em tudo. E um dos pontos que eu gostaria de falar, porque a nossa igreja a gente não faz campanha financeira, a gente não fala de prosperidade, mas a gente tem que ensinar sobre dízimos e ofertas. Como tem sido o seu compromisso com Deus na parte financeira? E eu não estou falando porque a gente está precisando de dinheiro, não. Sim, porque você tem que fazer a sua parte no seu relacionamento com Deus, de gratidão. A gente estava esses dias vendo um vídeo, e muito forte, assim, e o pastor falava, né, que as pessoas que não dão e que falam mal do dízimo, quem fala mal do dízimo é só quem não dá. Porque quem dá com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. Não é só entregar a Deus, não é só trazer os dízimos e as ofertas. É algo que eu aprendi na minha caminhada. E outra coisa que eu aprendi foi essa questão das primícias. De tirar primeiro. Porque eu começava a pagar as contas e de repente no meio do mês ficava meio atropelado, parcelava o dízimo, sabe? No pagamento não deu, então dava uma parte agora, uma parte no vale, com aquele medo, né? E daí aquilo que é gratidão, felicidade, prazer de trazer ao Senhor aquilo que Ele nos deu. Hoje, com amor, temor, obediência, é a primeira coisa que eu separo. Não porque eu acho que eu vou dever a Deus, mas porque Ele é maravilhoso com a minha vida. Então, as primícias da sua vida têm que ser entregue a Deus. Uma das nossas primícias maiores são o nosso tempo. Quem tem tempo hoje de sobra? Alguém aí? É difícil. Normalmente a gente fala, gostaria de um dia com 36 horas, uma semana com 9 dias, um mês com 45. Por quê? Porque não dá. A gente está sempre atropelado. Mas algumas coisas a gente consegue mudar na nossa vida. E começar a dedicar uma parte do nosso tempo. Principalmente aquele que às vezes nos dá prazer de sentar na frente de uma TV para fazer algo. Para ajoelhar, orar. Para pensar nas coisas de Deus. Para preparar as coisas do seu ministério. A gente pode, a gente consegue. E eu lembrei desse texto. Que daí eu penso que não é a quantidade, mas é a primícia que você faz. É a prioridade que você dá. Porque fala que Jesus falou para os discípulos. Ele estava observando, afirmo que essa viúva, pobre, colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobravam, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Em Mateus. E daí eu penso que não espere enriquecer para você falar assim, agora eu posso ofertar ao Senhor. Não espere aposentar para você falar, agora eu tenho tempo para fazer algo para o Senhor. Porque normalmente a vida vai, eu falo, hoje são 2 filhos. Saudade do tempo que era eu e a Ju. Que a gente escolhia as coisas que a gente podia fazer. A hora que a gente quisesse voltar para casa. Agora não, agora é 2. E a nossa vida muda. E isso é bom. Só que a gente não pode ficar esperando ter tempo. Esperando Deus separar um momento para que eu faça. Aquela velha frase, né? O dia que Deus me der a oportunidade, né? A gente fica esperando a oportunidade. A gente fica esperando Deus providenciar as coisas. E a gente não faz nada. Uma adoração sincera, ela provoca cura também. Você irá se conhecer melhor e ver o que Deus pode te mostrar para avançar.
por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Eu penso ali nessa conversa de Deus com Caim, porque às vezes parece meio agressivo, né? Que a gente sempre tinha aquela coisa de... Eu lembro, assim, quando eu era criança, tinha um jargão que falava assim: cuidado, moleque, Deus castiga. Alguém lembra disso? Isso era muito usado, né? E a gente tinha medo de Deus. Parecia uma figura severa, com uma vara na mão, né? Não sei por que a gente fazia isso com as crianças. E hoje, a gente às vezes olha para o texto com esse pensamento, né? Acho que Deus foi muito duro com Caim. Falou: vem aqui, rapaz. E eu prefiro pensar que ele falou assim: meu filho, por que você está irado? Por que você está triste, cara? Por que você está aí, caiu o semblante? Porque quando eu penso num Deus de amor, eu penso que Ele trata assim com a gente. Ele não fala: ah, por que você está triste, moleque? Levanta essa cara, engole esse choro. Engole esse choro, vocês ouviram já também. É difícil. Então, por quê? Deus ali naquele momento queria tratar Caim. Deus tentou mostrar o caminho a ele. Tentou curar aquele rancor, aquela inveja, aquela raiva dele, falando, cuidando dele naquele momento. Então, às vezes, a gente chega diante de Deus, abre o coração e Ele começa a falar com a tua vida. E Ele começa a querer mexer nas suas feridas. Porque não tem coisa pior também que eu penso em Caim nesse momento. Caim estava bravo. Caim estava irritado. E daí chega o pai. E eu sei, né? Porque eu falo isso com meu filho. A gente fala: o que aconteceu? E você sabe o que aconteceu, né? E eu lembro de mim, então. A gente fica muito irritado quando as pessoas fazem perguntas irônicas para a gente. Mesmo quando querem cuidar da gente. Porque Deus queria que ele falasse, que ele se abrisse. Que ele confessasse o pecado para que ele pudesse ser curado. Você vai se conhecer melhor quando você começar a falar com o coração aberto para Deus. Porque provavelmente Ele vai falar contigo. Mas às vezes Ele vai fazer algumas perguntinhas. Por que você está tão irritado? Por que você está com inveja do seu irmão? Por que você não se alegra com o seu irmão? Por que você não se alegra com o seu amigo que foi promovido no trabalho e não foi você? Mais ou menos isso que aconteceu com Abel, né? Abel foi promovido e Caim não. E como tem sido a sua reação quando acontecem essas coisas na sua vida? Tem sido tranquilo? Você tem se alegrado? Porque se a gente tem um coração mudado por Deus, as bênçãos das pessoas que estão ao nosso lado é bênção para mim também. É felicidade para mim também. E eu penso que quando Jesus fala... Porque daí eu fiquei pensando, por que Deus falou tanto com Caim e não tem uma fala com Abel? Não tem um diálogo com Abel ali, né? Eu falei... Daí eu comecei a pensar, e daí eu lembrei desse texto que Jesus fala: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. Deus diariamente fala com nossos corações para que a gente se arrependa dos nossos pecados. Para que a gente se cure daquele mal que há no nosso coração. E Deus hoje pode estar falando contigo, te provocando a isso, a que você pense: o que te amargura? O que te entristece? O que cai do seu semblante? Haja segundo os ensinamentos da palavra de Deus, e certamente Deus vai curar você. É crer na palavra de Deus. No texto, Deus está ensinando Caim ainda: se bem fizeres, não é certo que serás aceito. Deus dá uma oportunidade para ele de novo, falando assim, e ele nem cita o irmão.
Abel. Ele fala assim, se você fizer aquilo que eu já pedi para ser feito, da forma que eu pedi para ser feito, sem esse rancor, sem essa maldade, sem essa inveja no coração, não tem por que eu não aceitar. Não tem por que eu ter perto você e se fazer presente na sua vida. Então, há uma necessidade de a gente entender a palavra de Deus definitivamente para as nossas vidas. A ponto de que a gente não trate mais pecados como problemas. Esses dias eu ouvi o pastor Paulo Mazzoni falar isso e eu falei, realmente é a realidade que a gente vive. As pessoas chegam a nós e falam assim, eu tenho um probleminha. Eu estou adulterando. E não é problema isso. Isso é pecado. Certo? Certo? Eu tenho um probleminha aqui, ó. Tenho um viciozinho, pastor. Mas é controlado. Meu vício nem afeta a parte financeira. Um probleminha que eu tenho. Mas eu convivo bem com ele. Meu irmão, não é problema. Isso chama pecado. É o mal dominando a sua vida. Então a gente tem que parar de dizer que tem problema e começar a lembrar que nós temos pecados. Porque para o pecado, a gente já tem uma solução imediata, que é confissão e perdão. E se a gente começar a confessar nossos pecados, a gente começa a se tratar. E daí quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Daí eu penso nesse texto, alcança misericórdia, porque não é fácil. Daí o que eu pensei assim, não é fácil talvez deixar o pecado mesmo. Talvez é algo que escraviza a nossa vida, escraviza a sua vida. Então, se ele está te escravizando, você tem que confessar, deixar, porque Deus vai renovar as misericórdias dele na sua vida diariamente. Mas você tem que querer ser curado. Você tem que chegar a Deus e ouvir o que ele diz. E Jesus fala, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. A obediência está ligada ao amor. Se a gente diz que ama a Deus sobre todas as coisas, não há como a gente amar e ser desobediente. Não há como a gente declarar que todo dia que Deus é a nossa vida, a nossa razão, a nossa salvação, e permanecer no pecado, porque se estamos em pecado, estamos em desobediência. E sabe o que eu acho pior? É porque daí Deus não consegue ter espaço para trabalhar na sua vida, para que as bênçãos cheguem na sua vida, para que a modificação chegue na sua vida, na sua família. Então nós precisamos estar de coração aberto, para que Deus cure a nossa vida. Então Deus quer provocar em você algo excelente. Ele quer provocar cura na sua vida. Esse texto também, que fala de obediência. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos, sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. A gente faz, mas com o coração desobediente. Às vezes estamos tão ativos na igreja, mas fora dela, a nossa vida é um caos. Então nós precisamos alinhar as coisas, equalizar tudo. A nossa vida tem que ser uma só. Jesus fala que nossa vida seja sim, sim, não, não. Ele não dá um talvez, um porém, algo, uma alternativa diferente disso. Então Deus quer te curar. Ele quer algo melhor para a sua vida diariamente, mas você tem que querer. A oração sincera, ela tem que provocar transformação. Por quê? Se você não faz o melhor para Deus,
para algo ou alguém, você fará. Se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo. Eu fiquei meditando bastante nesse verso, porque eu falei assim, o pecado jaz à porta. Daí eu pensei no relacionamento pai e filho, pai e mãe, onde você está conversando com seu pai, e eu lembro disso, talvez anos atrás, onde você está discutindo e você não quer ouvir, e daí o que você faz? Você sai, bate a porta, e vai viver aquilo que você escolheu. E Deus avisa a Caim que o pecado estava esperando ele ali na porta. E fala que ele jaz à porta. Estava ali como um animal esperando para dar o bote, deitado, encolhido, escondido. Se você não faz o melhor para Deus, para algo você vai fazer. E eu não sei qual que é esse algo na sua vida qual você faz. Talvez seja o seu trabalho que vira um Deus. A gente projeta, às vezes, planos de trabalho para 50 anos e não consegue ter um relacionamento de Deus de horas. A gente já sabe todos as pós, mestrados, concursos e tudo que eu quero conquistar com o meu trabalho, e eu dedico o meu tempo, minha família, tudo para isso. Talvez seja um relacionamento. Eu sou líder de jovens e eu falo com eles sempre. Falo, cuidado, namoro é um sugador de energias. Porque você tem que doar energia para um relacionamento. Mas talvez não seja o momento, a hora de desprender tanta energia para algo assim. E às vezes relacionamentos doentios, o ciúme, o marido, a esposa viram um Deus para nós. E a gente não tem olho para nada, a gente só quer saber, investigar, e a gente vai se amargurando, porque daí você quer investigar o WhatsApp, você quer investigar o Facebook, você quer saber que hora que ele sai, que hora que ele entra, com quem que ele foi, com quem ele vai. Isso vira uma doença. E espero que a gente não tenha isso na nossa comunidade. Porque homens e mulheres que se encontraram com Deus, transparência, confiança e honestidade é primazia, gente. A nossa igreja, algo que tem que ser primazia para nós é honestidade, transparência, confiança, para que a gente possa prosseguir juntos, tanto como irmãos, quanto em família. Porque se você não confia, você adoece. Você imagina. E daí troca a senha do celular, eu vou ter que trocar a minha, porque a minha é a mesma da minha esposa, mas o meu filho já descobriu. Mas a gente sempre teve a mesma senha de celular. Meu e-mail e meu Facebook ficam abertos no meu computador em casa. Eu cito eu de exemplo porque eu não conheço a sua vida, meu irmão. E espero que seja igual à minha, nesse aspecto. Porque se você tiver algo a esconder, talvez sua vida está precisando de uma transformação. Talvez Deus está querendo mudar algo na sua vida. Filhos, né? Tem que tomar cuidado para que os nossos filhos não virem os nossos deuses. A gente desprende tempo para cuidar, para cercar, e a gente abandona. Tem pessoas que têm ministério que depois que têm filhos, abandonam, porque agora eu tenho que cuidar do meu filho. Pediu tanto a Deus um filho e depois não faz mais nada para Deus. Então a gente vai despender energia, a gente vai fazer com excelência para algo. Talvez seja o celular hoje, porque nós gastamos muito tempo no telefone. E eu falo por mim, graças a Deus minha esposa me policia. E ela fala, está na hora de desligar. Porque senão a gente fica, né? A gente entra para ligar para alguém e viu que tem um WhatsApp lá. Daí a gente entra no WhatsApp.
Daí a gente está num grupo, daí você começa a ler as histórias do grupo. Daqui a pouco você fala assim, nossa, aí o Instagram de fulano, daí você já vai para o Instagram. Ah, nossa, deixa eu ver o Facebook da igreja, se alguém fez alguma coisa. Daí você falou, o que eu ia fazer mesmo? Isso passou 1 hora. Ah, não vou ligar para ninguém, não. Já passou muito tempo. Porque a gente gasta tempo com excelência. E a gente é bom nisso. E Jesus ensina algo sobre isso em Mateus 6, 21. Onde estiver, vai estar. Ali vai estar lá o seu tesouro. E o nosso tesouro tem que ser Jesus. O nosso alvo diariamente tem que ser ter Deus como primazia na nossa vida. Porque Deus sempre traz promessas que buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E algumas coisas serão acrescentadas. Todas as coisas, né? Todas, Paulo. Tem certeza? Todas as coisas. Então, tudo isso que a gente dá importância pode ser excelente, talvez melhor, se a gente colocar Deus em primeiro lugar. Colocar ali o nosso tesouro e o nosso coração. Deus te ensina, te orienta e ajuda a dominar o pecado. Mas tem uma notícia para você. A escolha é sua. Porque eu penso que os pecados que mais atormentaram a minha vida, eu os deixei um dia quando eu decidi. Eu falei, esse não me domina mais. Eu lembro do vício. Anos aprisionado nas drogas. E confesso que talvez a minha família é um pouco sem esperança já. Eu, talvez mais desesperançado ainda. Mas um dia, a gente ouve a palavra de Deus, a gente reouve ela, e a gente ouve novamente. E eu vou falar para vocês que eu continuava ainda. Mas um dia eu tive coragem de ser homem. E decidi por mim mesmo abandonar o pecado. Falar assim, porque isso não agrada o Deus que eu sirvo. E eu amo muito meu Deus. E aquele pecado não agradava nada ao meu Deus. Então foi uma escolha minha. Talvez outros devo escolher ainda. E espero fazer todas as escolhas por Deus. E ali Deus falava com Caim, mas sobre eles, o pecado, deves dominar. Deus vem conversando com ele, por que você está triste, meu filho? Por que caiu o seu semblante? Você sabe que se você fizer tudo certo, está tudo certo comigo. Você é meu filho. Faz como eu te ensinei. Faz com excelência. Não deixa o pecado que está à porta te esperando, te dominar. E vou dar uma dica para você. Domine sobre ele. Domine sobre o seu pecado. Aquilo que te aprisiona. Aquilo que te condena todos os dias. Porque se é uma pessoa que já aceitou Jesus na sua vida, o seu pecado tem que te incomodar. Ele é algo que tem que mexer no seu coração e você tem que cair aos pés de Jesus e falar assim, Senhor, me dá força. Me dá força para que eu decida fazer algo. Confesse, deixe e alcance a misericórdia de Deus todos os dias na sua vida. E não sobreveia a você, a mim, a ninguém, tentação que não fosse comum a mim e a você. Não veio tentação a você, Ana, que não veio a mim. Não veio a você, Andréia, que não veio ao Zé. Sabe, a gente faz de coitado. Você não sabe o que eu estou passando. Eu falo para você, você não sabe o que eu já passei. Você não sabe o que eu vou passar ainda. Que não fosse comum a todos nós. E Deus é fiel. Ele não vai permitir que você, minha irmã, seja tentado além do que você pode suportar.
Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. E daí eu penso nesse texto em Caim. Deus estava providenciando um escape para a vida de Caim. Estava aconselhando ele, falando assim, ó, é assim que você tem que fazer, meu filho. Domine sobre o pecado. Mas a escolha é nossa. Nós escolhemos fazer a vontade de Deus ou não. Meus irmãos, Deus provoca nas nossas vidas mudanças diariamente. Ele nos incomoda, porque a gente ainda vai chegar ao céu, e lá a gente não vai se preocupar mais em não pecar. Lá a gente não vai precisar mais evangelizar. Lá a gente não vai precisar mais cuidar de ninguém. Lá a gente não vai precisar servir junto aos irmãos na igreja. Mas até lá a gente tem uma caminhada longa. Espero que muito longa para todos. Porque eu penso que quanto mais tempo você passar aqui na terra, mais o reino de Deus vai ser ampliado. Mais Deus vai conquistar através da sua vida. Mas para sermos excelentes, nós temos que nos curar. Nós temos que nos transformar diariamente. Eu não sei o que Deus quer transformar na sua vida. Eu sei o que Ele quer transformar na minha vida diariamente. Todos os dias. E eu queria convidar você a ficar de pé. Para que a palavra de Deus, você possa levar ela aonde vocês forem. Que vocês possam pensar e decidir diariamente. Amanhã, fala não, basta. Eu não quero mais assim. Eu prefiro aprender com o que eu já errei, para não permanecer na condenação. Eu não entrei no final da história de Caim, mas vocês sabem. Ele matou o irmão, a quem talvez ele amava, mas o pecado dominou o coração dele. A raiva, o ódio dominou a vida dele. E ele foi separado da família, ficou errante, com medo de ser morto pelo que ele fez. Mas nós podemos escolher diariamente fazer diferente. Nós podemos escolher ser curado. Nós podemos escolher ser transformado. Para que a gente possa vencer. Para que a gente possa prosseguir de glória em glória, de vitória em vitória.